Olá, amigos e amigas do Sebo Encanto do Cordel. É com muito prazer que retornamos aqui no canal para expor mais uma obra da literatura universal. Desta vez iremos falar de um autor em especial, George Orwell. Na verdade, Eric Arthur Blair, nascido na Índia Britânica, em 1903, mais conhecido pelo seu pseudônimo de George Orwell. Foi escritor, jornalista e ensaísta político inglês, nascido na Índia Britânica. Sua obra é marcada por uma inteligência perspicaz e bem-humorada, uma consciência profunda das injustiças sociais, uma intensa oposição ao totalitarismo e uma paixão pela clareza da escrita. Sua hostilidade ao stalinismo e a experiência do socialismo soviético, um regime que Orwell denunciou em seu romance satírico A Revolução dos Bichos, traduzido no Brasil como também A Fazenda dos Animais, a partir das edições de 2020, se revelou uma característica constante de sua obra. Considerado talvez o melhor cronista da cultura inglesa do século XX, Orwell dedicou também a escrever resenhas, ficção, artigos jornalísticos, polêmicos, crítica literária e poesia. Ele é mais conhecido pelo romance distópico 1984, escrito em 1949. Obras como A Revolução dos Bichos também, que venderam mais cópias do que livros mais vendidos do que qualquer outro escritor do século XX. Então é este autor que nós iremos retratar e também falar um pouquinho de suas principais obras aqui, que estão disponíveis no acervo do Sebo Encanto Cordel. Como já falamos, A Revolução dos Bichos, é uma obra que é uma crítica ferrenha ao sistema stalinista, É uma fazenda que é tomada por seus animais maltratados e sobrecarregados. Cheios de idealismo, ele se propõe a criar um paraíso de progresso, justiça e igualdade, administrando o local por conta própria. Os porcos, então, assumem o comando e, com suas habilidades de alfabetização, vão aos poucos mudando as regras que os animais haviam estabelecido previamente. Dessa forma, o palco está montado com uma crítica muito bem escrita de como os ideais socialistas são corrompidos ou foram corrompidos por pessoas poderosas, como as massas iletradas são aproveitadas e como os líderes, aqui no caso comunistas, mas a gente pode estender para todos os que têm poder, se transformam em grandes capitalistas. Outra obra muito interessante do acervo do Sebo Encanto Cordel é 1984. Entre os textos inspiradores do século XX, 1984 é uma obra rara, que fica mais assustadora à medida em que sua trama se torna mais real a cada dia que passa. Publicado em 1949, o livro oferece uma visão de pesadelo do satírico político George Orwell, de um mundo totalitário e burocrático e uma tentativa pobre de encontrar a individualidade. O brilho do romance é a previsão sobre o futuro, sobre a vida moderna, a onipresença da televisão, a distorção da linguagem, o engano oficial, a manipulação da história por um regime totalitário. A visão do mundo de Orwell é sombria e mostra-nos o pesadelo autoritário alcançado, um tributo à vigilância e ao controle. Um outro texto que nós temos aqui no acervo do Sebo Encanto do Cordel é Dentro da Baleia e Outros Ensaios. Sarcástico, engraçado e implacável, a inteligência e o charme de Orwell são excepcionalmente incríveis neste livro. Em 9 ensaios, o autor usa a veracidade como a única estrela. Sua contribuição literária veio durante uma era desesperadora e nos ajudou a navegar nos anos sem trilhas do pós-guerra. Entre eles, Dentro da Baleia é um ensaio em 3 partes, escrito por George Orwell em 1940,
em que se vê um discurso amplo sobre a literatura inglesa nas décadas de 20 e 30. A história bíblica de Jonas e a baleia é usada como uma metáfora para aceitar a experiência sem procurar mudá-la. Então, essas 3 obras, né, descritas aqui rapidamente, estão no acervo do Sebo Encanto Cordel. É só nos procurar. Tem